Ok? O Hudson levantou a mão. Hudson. Não, eu não penso que ela já está salva. Sim. O que eu disse é, eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. A palavra de Deus em Isaías diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos que tenho para vocês. Meus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então, em Romanos, se eu não estou enganado, Romanos, no hino da salvação, Romanos 6, Paulo ele diz o seguinte: quem poderia ensinar algo a Deus? Oh, maravilha do conhecimento de Deus, quanto o seu poder e tudo mais. Eu não me lembro agora o texto, me perdoe a falha de não trazer o texto escrito. Mas enfim, a questão toda não é colocar Deus pensante ou dentro do nosso pensamento. Essa, na verdade, é o grande problema. Biblicamente, eu não posso afirmar que ser humano nenhum vai para o inferno. Biblicamente. Essa é a minha visão. E agora eu não estou falando de arminianismo ou de calvinismo. A minha convicção pessoal eu não tenho material o suficiente na Bíblia para dizer fulano foi para o inferno. Eu, ser humano, dizer assim: meu vizinho, o fulano, o criminoso, aquele morreu e foi para o inferno. Eu não tenho base bíblica para dizer que isso é uma verdade, porque eu volto dentro daquele texto que eu citei em Hebreus, que Deus ele é o Senhor do tempo, ele é atemporal. Então, se Deus ele é atemporal, ele controla o tempo. E se você acredita que Deus, os cientistas, eu disse isso num culto outra vez aqui, os cientistas eles estudaram e eles encontraram a seguinte questão: não há certeza em qual é o tempo exato da morte. Os cientistas chegaram à conclusão de que entre o espaço de tempo que você está vivo e o espaço de tempo que você é declarado morto, existe um limbo que eles não conseguem precisar que tempo é aquele. Se eu creio que Deus é o Senhor do tempo, naquele espaço de tempo ele pode intervir, e aí você vai dizer: mas e a vida inteira do cara? Olha, essa visão de um Deus que manda para o inferno por conta da sua obra, e de um Deus que manda para o céu por conta da sua obra, faz diminuir o sacrifício de Cristo. Essa é a questão. Mas, de acordo com esse texto de Hebreus, eu não posso afirmar, de acordo com essa temporalidade, isso é uma tese minha, de que Deus é Senhor do tempo, e ali naquele espaço de tempo, Ele pode intervir, Ele, Deus, de forma soberana, de forma amorosa, misericordiosa, porque o escritor de Isaías, ele diz o seguinte, que a misericórdia triunfa no juízo. Então, se a misericórdia triunfa no juízo, se nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e como isso vai se processar nesse lapso de tempo entre vida e morte, é um mistério, e existem vários mistérios, irmão Hudson, que nós aqui na terra não vamos saber, só será revelado para nós além mar, como diria, né? Outra pessoa. Pastor? Você ia perguntar? Posso? Só complementando o texto que o irmão Alexandre falou, do cego, quando os discípulos perguntam. Está em João 9, de 1, acho que até o 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais. Foi assim para que se manifestasse a obra de Deus. Quer dizer, Deus fez com que essa pessoa nascesse cega, para que Jesus, quando viesse passar por ele, se manifestasse a obra, entendeu? Curasse ele ali, para poder falar assim: eu sou Deus. Deus fez com que nascesse cego. Ele não dependeu do pecado para que isso acontecesse. E a questão de saber, à luz da Bíblia, quem vai para o inferno ou quem não vai, lá em Lucas 44, 6,44 diz que
Por cada árvore se conhece, não, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos vindimos uvas. Então é o seguinte, quem é de Deus, vai dar fruto conforme a obra de Deus. Eu estou falando que necessariamente o filho do pastor é neto de Deus? Não, ele vai ter que perseverar, assim como os meus, assim como de cada um de vocês, entendeu? Mas eu não creio que ele, sendo um homem de Deus, não creio, isso é visão minha, entendeu? Não só parecendo, mas sendo um homem de Deus, Deus vai deixar com que a prole dele se perca. Que quando, aqui em João 10, 27, Deus fala o seguinte, deixa eu ver, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Então, filho de ovelha é ovelha, entendeu? Filho de bode é bode. Então não tem como, o filho da ovelha, a gente tem que debater biblicamente. A gente pode pensar o que a gente quiser, mas eu não posso deixar que meu pensamento vá contrariamente à Bíblia. Entendeu? Eu posso falar bem assim, não, eu não acredito que isso, eu não acredito que quem está na igreja não vai ser salvo, tá bom? Só contrapor essa questão, o que eu quis, na verdade, foi dizer o seguinte, algumas questões já foram reveladas por Jesus. Havia uma situação que incomodava os judeus e eles questionaram Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 22, versículo 23. Mateus 22, versículo 23, diz o seguinte, Mateus 22, versículo 23, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. Então, os saduceus, eles entendiam, teologicamente, não havia ressurreição. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Olha a malignidade da pergunta. Eles entendiam que não havia ressurreição, era o pensamento deles, mas a pergunta deles no versículo diz, qual deles será o esposo na ressurreição? Eles estavam fazendo uma pergunta maliciosa para tentar confundir Jesus Cristo, e aí Jesus, de forma maravilhosa, ele diz, respondeu-lhe Jesus, versículo 29, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos. Interessante. Mortos espiritualmente, nos nossos delitos e pecados, nós estávamos antes de aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. E essa morte, ela quer dizer separação. Mas, continuando o texto, ouvindo isto, as multidões se maravilharam, continuando o texto, se maravilharam da sua doutrina. Aí Jesus diz, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O Senhor, Ele é Deus de vivos. Então, assim, eu li esse texto para que você entenda o seguinte, questões desse tipo, Senhor, e essa criancinha, se ela morrer, pode até ser que Jesus tenha sido perguntado sobre isso, porque o escritor, se não estou enganado, de João, ele diz no final, no último capítulo, ele diz que se todas as coisas que Jesus, que todas as coisas que Jesus fez fossem colocadas nos livros, o mundo inteiro não caberia esses livros. Então, assim, hoje nós sabemos disso, por quê? Porque Jesus nos revelou. Ele revelou na Bíblia, não, na ressurreição serão como os anjos, não vão se casar, não vão se dar em casamento. Hoje nós podemos afirmar isso categoricamente, mas quanto à morte de uma pessoa, se ela morreu, uma criança, 3 anos, morreu, um recém-nascido morreu,
eu não posso determinar que aquela pessoa foi para o inferno. Não há base bíblica para isso, porque o Senhor não deixou isso revelado para nós. Quando o texto fala a respeito de anjo, irmãos, então o anjo é andrógeno, não tem sexo, não é isso. Está dizendo que lá não tem desejo carnal. Então os desejos da terra não sobem para o céu. Serão como os anjos. Os anjos não têm os mesmos desejos que os homens. Então não existe o amor eros no céu. Eu não tenho desejo, vontade. Então essa é a comparação, tá? Então, qual é o sexo dos anjos? Chegar lá no céu, porque todo mundo diz que vê anjo, mas nunca me falaram se é homem ou se é mulher. Chega lá, tu pergunta. Perguntas? Isso é mediador. É para minha pergunta? É para os dois. Eu vou dar, essa daí tem que ser rápida, eu vou dar 1 minuto para cada um. Na verdade é o seguinte, é impossível que isso aconteça. Se você for olhar o texto de Hebreus 6, que fala sobre o desviado, vamos lá para Hebreus 6 aqui. Rapidinho, 1 minuto. Não vou usar texto conhecido, não. 6,4. Porque é impossível que os que já uma vez foram nominados e provaram o dom celestial e fizeram participando do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, a virtude do século futuro e recaíram, sejam uma vez renovados ao arrependimento. Pois assim, quanto ele, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Aqui, alguns usam isso aqui para dizer que é impossível o cara reconciliar. Eu já olho de outro ponto de vista, que o cara que já provou isso aqui, ele é impossível dele cair. Então o cara que é predestinado, o cristão não, o ser humano, ao inferno, ele não recebe a palavra. Por mais que ele queira, ele pode estar o seu joio no meio da igreja, mas pelos frutos se conhece a árvore, entendeu? É impossível, já falar assim, esse cara é crente, o cara pode ser eloquente na hora de pregar, pode ter conhecimento para poder explicar determinada situação, mas ele não tem o Espírito Santo dentro dele, entendeu? Ele é o crente na igreja, mas em casa como esse cara, entendeu? O texto bíblico de Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, assim, é por isso que é difícil entender que uma pessoa foi criada para ir para o inferno. Porque na visão calvinista, nada do que ele fizer vai ser novidade para Deus. Eu acho que o grande ponto que separa, ou que pode ser apontado como uma grande divergência, é isso. Nada do que a pessoa, o ser humano fizer para o calvinismo vai ser novidade para Deus. Isso aí eu também concordo. Nada do que você fizer, porque o escritor de Eclesiastes diz que não há nada novo debaixo do céu. Nada do que nós fizermos é novidade para Deus. Só que, quando nós estamos falando de salvação, diminuir o amor de Deus é falar que você falar que Ele criou pessoas para ir para o inferno. Porque Deus não seria soberano se Ele dissesse: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, de uma forma que você não teria, mesmo que você fizesse bondade, nada daquilo resultaria, porque você já estava predestinado a ir para o inferno. É nesse ponto que o calvinismo se choca com o arminianismo, por isso, porque há um desejo em Deus. Em 2 Timóteo 2,4, há um desejo que a Bíblia revela: Deus deseja que todos os homens se salvem. Se Deus deseja que todos os homens se salvem, como que Deus que deseja que todos os homens se salvem predestinou alguém para o inferno? Seria contrário ao caráter amoroso e bondoso de Deus. Essa é a visão arminiana.
Não dá para entender um Deus que destinou você para o inferno simplesmente porque ele é Deus. O céu é dele, vai para lá quem quer. Eu até falei outro dia essa frase com o pastor. Aí você falou, você está aceitando. Não, não é isso. Do ponto de vista de que quem vai estar lá no céu, Deus já conhece, aí eu posso, quando eu chegar lá, falar, eu estou aqui porque Deus permitiu, vim para o céu, glória a Deus, aleluia. Mas hoje, atualmente, eu dizer que, eu entender que isso não diminui o amor de Deus, eu acho que diminui, porque Ele deseja que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Posso complementar a visão do irmão? Eu concordo em termos no que ele falou a respeito do texto de Timóteo, mas eu vejo com outra visão. Eu acho que esse todos que ele fala aí, esse todos aqui refletido em João 6:39, que diz que o seguinte, vou ler do 37 até chegar no 39. O 37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que é a vontade do Pai de todos, que nenhum se perca, né? Então aqui a vontade do Pai também, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu, então esse todos que Ele diz lá, não é toda a humanidade, são todos aqueles predestinados por Ele, todos aqueles que têm a marca da promessa, todos aqueles que desde a fundação do mundo, os nomes foram escritos no livro do Cordeiro. Entendeu? Eu não posso chegar e abrir para todo mundo. Não quero entrar na discussão aqui se um estuprador vai ser salvo ou se não vai. Cabe a Deus decidir. Mas se ele foi salvo é porque foi predestinado. Eu não vou aqui dizer quantos, eu não posso dizer quantos aqui vão ser salvos, quantos não vão. Mas posso dizer que os que foram predestinados. Entendeu? E está escrito, não é conjectura minha. A vontade do Pai, a vontade de Deus, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, nenhum de todos, igual está lá, a vontade de Deus é que todos se salvem, que nenhum que se perca. Deus, mesmo mandando a pessoa para o inferno, Ele não tem prazer na morte do ímpio, entendeu? Só que a gente não pode confundir o amor de Deus, a soberania dEle com a justiça. Ele vela dia e noite sobre a sua palavra, Ele decretou, Ele falou o seguinte, temos um manual, está aqui, siga ele, entendeu? Que você vai ser bem sucedido. Ah, mas é muito difícil, o ser humano está morto. O ser humano ele é incapaz de ter, por que eu digo que não existe livre-arbítrio? Porque na minha opinião e nos teólogos que eu leio, o livre-arbítrio é mudança de atitude, não de atitude, de como é que fala? De ideologia de gêneros? Homem é homem, mudança de gênero. O cara está morto, ele não pode vivificar por si só, entendeu? Eu preciso de Deus para isso. Não é essa energia, é monergia, é só Deus agindo. Então é impossível que isso aconteça, entendeu? Então, à luz da escritura aqui, esse todos que é dito ali pelo irmão, ao meu ver, a teologia reformada refere-se a todos os escolhidos. É só um adendo. Eu vou trazer ao debate o próprio Armínio falando sobre isso. Armínio diz aqui na expiação, no livro Expiação Ilimitada, né, do pastor Carlos Augusto Valati, página 43. Se a redenção não foi obtida para todos, a fé em Cristo é sem nenhum direito, exigida de todos. E, se não foi obtida para todos, ninguém pode, com justiça, ser culpado por rejeitar a oferta de redenção, pois rejeita aquilo que não lhe pertence, e o faz com propriedade. Se Cristo não morreu por todos, então não pode ser juiz de todos. Essa é a grande questão. O Armínio que está falando aqui, ele se debruçou sobre isso e ele pensou, olha, então Deus não pode, por Cristo, julgar a todos, porque se Ele já condenou a todos, se Ele já condenou alguns, segue-se então que Cristo não morreu por todos. Se não morreu por todos, Ele não pode julgar a todos. E aí, esse todos, aqui, ele diz o seguinte, pois rejeita aquilo que não lhe pertence. Então, se a pessoa já não tinha salvação, ele estava rejeitando aquilo que já não era dele. E se já não era dele, Deus está sendo tão injusto. Eu vou ler novamente o que Armínio fala. Se a redenção não foi obtida para todos, a fé em Cristo é sem nenhum direito,
exigida de todos. Porque o que, que nós exigimos? Todo aquele que crê. Nós não estamos exigindo a fé de todos? Estamos, a Bíblia fala isso. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que a palavra de Deus fala. E é sobre isso que Arminio está debruçado. E aí ele continua: exigida de todos. E se não foi obtida para todos, se essa salvação não foi obtida para todos, ninguém pode com justiça ser culpado por rejeitar a oferta da redenção, pois rejeita aquilo que não lhe pertence e o faz com propriedade. Se Cristo não morreu por todos, então não pode ser juiz de todos. Mais pergunta? Opa. Frequentar a igreja não é garantia de ir para o céu, para nenhum de nós aqui, entendeu? Ninguém define, entendeu? Então a gente temos que nos preocupar em aceitar verdadeiramente Cristo. E na minha visão, na visão que eu defendo, é Cristo que opera tanto o querer como o efetuar. É até um pouco difícil de você, na hora que a gente vai olhar e se defender essa visão. Deixa eu buscar aqui o texto. Essa questão, Fala aí. só ajudando eles aqui, frequentar a igreja não salva ninguém, falar em língua estranha não salva ninguém, carregar dons não salva ninguém. Mateus capítulo 7, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos sinais e maravilhas em teu nome. E então direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Tá bom? Mais Mas, algum? se quiser acrescentar alguma coisa. Tá bom? Tá de acordo? O Rafa não fez uma pergunta. Não, o Russo está perguntando demais. Rafa. Não. A predestinação não anula a responsabilidade humana. Entendeu? Judas foi responsabilizado pelo que ele fez. Entendeu? Nós temos outros versículos aqui também. Tem aqui Deus chamando o pessoal a arrependimento. Mateus 18:3. Temos Atos 3:19, que arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Deus, Ele chama você ao arrependimento, entendeu? Ele te responsabiliza pelo que você faz. A diferença é que, para os escolhidos, eu não creio em livre-arbítrio, sino na livre agência, entendeu? Que dentro daquilo que Deus Ele determinou para você, você pode agir. É onde você vai ter as suas missões, sua missão, posição e galardão. Então todo mundo seria igual lá no reino de Cristo. Entendeu? Igual volta a frisar, de forma alguma não é anulado a responsabilidade humana. Igual o irmão Alexandre falou aqui em Romanos 10:9. Porque se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui ele está condicionando o homem? Não, já decretou esse cara. Mas se não fizer, você vai ser responsabilizado. Entendeu? Deus não endureceu o coração do faraó. Mesmo assim ele mandou Deus é injusto? Não. Deus é o autor de tudo. Deus, ele criou. Então, se ele determinou que vai ser assim, quem somos nós? Que pode o barro, o vaso de virar poleiro e falar, me faz assim, me faz assado? Eu evitei ao máximo usar Romanos aqui, para não falar bem assim, entendeu? O calvinista só tem Romanos para se defender. Se você for ler o livro de João inteiro, é predestinação do início ao final. Entendeu? Então, assim, tenha tranquilidade, vamos nesse barco, porque esse barquinho aqui vai tranquilo. Acabou de dizer, Mateus 7.
vamos para a gente não ficar preso. Irmãos, a gente tem que entender essa questão da salvação como um passo de Deus. Não posso me inclinar para nenhum lado aqui. Agora, frequentar a igreja, estar no culto, isso não é sinônimo de ser salvo. Então, o Alexandre colocou um ponto de vista um tempo atrás, ele disse assim: eu não tenho ferramentas para identificar o salvo. É verdade. Então eu posso olhar, isso se aplica à criança e ao adulto. Eu não posso olhar para um adulto só porque ele carrega uma Bíblia, está de terno e gravata, fala em língua estranha e dizer que ele é salvo. Assim também como eu não posso olhar para uma criança que morreu e dizer: essa foi para o céu, que legal. Então assim, os meus parâmetros acabam se limitando exatamente àquilo que é humano. Então, claro que devemos realmente estar adorando a Deus, claro que devemos buscar a presença de Deus, e esse relacionamento com Deus, essa vontade de servir a Deus é que nos aproxima dele o tempo todo. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, a gente acaba deixando transparecer, através das nossas ações, do jeito de falar, que de fato nós servimos a Deus. Mas eu ainda me limito ao fato de um julgamento humano. Então, no campo da especulação, é dito assim, que nós vamos ter algumas surpresas no céu. A primeira: eu cheguei. A segunda: você veio. E a terceira: ele não veio. Então assim, nós vamos ter algumas surpresas lá. Por quê? A primeira, caramba, hein? Deus de fato é amor. Ou me predestinou, porque eu cheguei. Do outro lado assim, eu vou dizer: como é que pode? Aquele ali era todo torto, todo errado, passou a vida inteira e agora está no céu. A salvação não depende das obras. Nenhuma das visões eles vão dizer que você vai trabalhar para ser salvo. Isso é consequência. Nenhuma das visões vão apoiar isso. E a última, assim, é aquele que você olha que aparentemente é santo, mas por dentro está o sepulcro caiado. Então a casca está bonita e por dentro é podre. Então são essas surpresas que fica ainda no campo da especulação. Tá? Mais perguntas? Só comentar o que você falou. Na verdade, essa foi a grande, uma das questões também. Então, quer dizer, já está tudo decidido. É por isso que acusaram o Armínio de ser um sinergista. E aí, alguns teólogos entendem que isso pode diminuir Deus. Olha, se o texto bíblico de Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. O primeiro passo foi de Deus, propiciando salvação. Mas ele diz que você precisa também trabalhar nessa salvação. A salvação foi começada por Deus, propiciada por Deus, mas esse sinergismo não diminui Deus. E aí essa questão, você teve esse pensamento, e muitos outros já tiveram, que fica parecendo um grande teatro. Já tá tudo carta marcada, Deus já sabe de tudo. É por isso, infelizmente, que tem uma visão de um Deus mau, ranzinza, mal-humorado, que vai mandar as pessoas para o inferno. Então essa é a questão. Esse culto, essa conversa, ela é interessante, porque faz você refletir: poxa, essa maneira que Deus escolheu para me salvar, eu entendo ela melhor sendo um calvinista ou sendo um arminiano? E essa questão, como o pastor falou, e como o Rodrigo também disse, isso não vai nos afastar, pelo contrário, vai nos fazer buscar mais a Deus. Nós só estamos entendendo como é que esse processo de Deus aconteceu. Isso porque nós estamos dizendo que entender algo que nós chamamos de o plano da salvação. E esse plano da salvação, ele nasce em Deus. E a primeira referência a esse plano de salvação, se eu estiver enganado, o pastor até me corrige, Gênesis 3,15, quando o Senhor, então, ele fala ali para a serpente que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e esse um é o Senhor Jesus. Não há novidade no céu. Satanás não se rebelou contra Deus pelas costas, e Deus estava distraído, e aí a salvação em Cristo foi providenciada de forma de improviso por Deus. Não, nós não cremos assim. Deus sabe todas as coisas, Ele é atemporal, de acordo com
o escritor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Breno, pergunta. A imagem de Deus. Ah, tá. Na verdade, Você entendeu, né? entendi. Na verdade, isso daí foi o pensamento mesmo, né? O ser humano, ele, com a queda de Adão, ele foi afetado pelo pecado, totalmente afetado pelo pecado. Toda a extensão do ser humano, essa depravação total, ela corrobora o que a Bíblia fala, e não poderia ser diferente, porque de fato é isso. A depravação total é que o homem, em toda a sua essência, ele foi afetado pela desobediência de Adão. E aí, por isso que Paulo faz Deus, através de Paulo, né, revela a questão do Adão e de Cristo. Cristo, o último Adão, regenerando o homem, sendo então a propiciação, a restauração para o homem, né, que se chama Jesus Cristo. Fagner. Um calvinista te diria que sim, Pedro não teria escolha. E aí eu tenho que dizer para você que não, ele teria sim uma escolha. Por que que o Senhor Jesus revela isso para Pedro? Pelo pré-conhecimento do que aconteceria. E isso só nos traz o conhecimento de que Deus sabia e sabe todas as coisas. Entende? Deus sabe todas as coisas, a meu respeito, a seu respeito. Aquilo que eu falei em Hebreus 13:8, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já sabia o que ia acontecer. É um conhecimento prévio que Deus tem do futuro, inclusive o futuro condicional. Eu até vi um vídeo, né, e um arminiano estava defendendo a questão dessa questão desse conhecimento prévio das coisas, e ele até citou aquele filme, o MIB, aonde tem um carinha lá que conhece todas as coisas, né? Tem um cara que sabe o futuro que vai acontecer, o futuro que não aconteceu, o futuro condicional. Deus conhece o futuro condicional. Ele também tem domínio sobre isso. Uma situação, irmãos, é o seguinte: com relação dessa questão de futuro, passado, é importante entender que Deus não olha numa janela para o futuro e diz: olha, eu estou vendo. Então Deus é onipresente. Então Ele está pleno no futuro, como Ele é pleno agora e como Ele também é pleno. Por isso a ideia de Deus ser atemporal. Então Deus olhou para o futuro e já sabe quem está no céu. Não. Na presença de Deus, o céu já está acontecendo. Então, assim, é aquilo que a teologia define no nosso tempo como o já e o ainda não. Já, a volta de Jesus já está acontecendo. Ainda não consumou, mas já está acontecendo, tá? Foi até o irmão Arnaldo, se eu não estou enganado, ele teve um insight sobre isso no último culto que teve umas quartas-feiras dessas aí para trás. Ele falou o seguinte: a pessoa morreu, ele já está lançado lá. Ele já está lançado no fogo, porque a Bíblia diz o que sobre o juízo? Após a morte segue-se o juízo. E aí se refuta também, em Hebreus 9:27, se refuta também a teoria da encarnação, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o que acontece a pessoa ao morrer, ele já é lançado, como o pastor disse muito bem, né? O Deus, ele é pleno,
tanto no passado, no presente, como no futuro. Esses termos passado, presente e futuro é uma coisa difícil para entender só para nós, para o nosso Deus não. É só colocar uma ressalva, nós vamos dar 2 minutos para cada um. Irmãos, já passou do horário, nós temos a segunda etapa ali do nosso culto, para também nos estender, para a gente ter o nosso momento. A nossa proposta, eles vão debater e eu vou fazer o fechamento aqui. Eu sei que ainda há tanto questionamento, há tanta coisa, estamos abertos. Nós vamos estender as conversas para o grupo no WhatsApp dos homens, tá? Entendendo que o irmão vai postar sua pergunta lá. Então vamos utilizar durante a semana. Olha, eu queria perguntar ao irmão Alexandre sobre isso aqui, ou ao irmão Rodrigo. E aí eu já quero fazer essa mediação. Se você for postar alguma coisa lá, direcione a pessoa vai responder. E aí o outro que for dar a resposta, não diga, eu concordo, é isso. Não, contribua. Nós não será aceito nenhum comentário de crítica, de acerto ou de erro. Eu quero que você traga mais conhecimento, fomente a ideia e a reflexão, tá certo? Então, porque há muita dúvida, há muito questionamento, há muitos termos que são aplicados aqui, porque são termos teológicos, que é de difícil entendimento num primeiro contato. Então é necessário que a gente se debruce mais e reflita um pouco mais a respeito desses assuntos. Hoje, a gente vai usar a figura do iceberg. Então hoje nós vimos a ponta do iceberg, a questão do subconsciente que Freud fala. Então há algo por debaixo ainda para a gente trazer à tona. Então o Alexandre vai falar a respeito dessa presença de Deus no futuro e dos salvos que já estão com ele. É engraçado o seguinte, a teologia, o estudo de Deus, né? Como estudar Deus? Primeiro, a Bíblia como regra prática de fé. Então, a base teológica é a Bíblia como a base para entender Deus, é a vontade revelada, é a vontade soberana de Deus, né? E dentro dessa vontade você tem a vontade soberana de Deus e a vontade pessoal de Deus. Mas a Bíblia é a vontade moral de Deus para os homens. Mas o que acontece é que nós não podemos entender Deus só em uma particularidade. Porque se eu entender Deus só em uma particularidade, pensando no futuro e o que já aconteceu, aí eu não vou ter o conhecimento de Deus de uma forma ampla, porque Deus é amplo. Então eu preciso entender essa predestinação de Deus, colocada assim como pré-conhecimento, pré-ciência de Deus, à luz do próprio amor de Deus. E aí é que entra no que o Rafael falou. Então quer dizer, então não estou vivendo um teatro se amanhã eu for para o inferno, se amanhã eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu saí da igreja e tal. Então essa questão para nós, homens, é por isso que tem que ser um debate salutar e respeitoso. Olha, no sínodo de Dort, sabe o que aconteceu? 200 pastores foram expulsos da Holanda. Eles, na verdade, foram tirados do seu direito de liberdade de expressão, foram perseguidos, e por isso que muitos teólogos entendem que o sínodo de Dort, na verdade, foi uma reunião calvinista para refutar a ideia de Armínio. Mas enfim, se foi ou não foi, graças a Deus que hoje nós estamos vivendo dentro de um país democrático e podemos conversar sobre isso com base histórica e com base bíblica. Mas a grande questão é entender Deus não só do ponto de vista do conhecimento de Deus, mas eu preciso entender Deus do ponto de vista do seu amor, do ponto de vista da sua vontade moral revelada na Bíblia, do ponto de vista da sua misericórdia, como o escritor de Isaías, como Isaías diz que a misericórdia triunfa no juízo. Porque se eu imaginar, eu concordo contigo, para Deus ele já sabe quem se salvou, mas em algum momento na Bíblia ele não me fala fulano se salvou. O que ele fala é que o apóstolo João, ele diz o seguinte: vi no céu o livro da vida, e lá está escrito o nome de todos aqueles que receberam o Cordeiro de Deus, e vi também outros livros. Eu poderia levantar uma teologia dizendo que aqueles outros livros se referem a quê? Eu posso escolher qualquer coisa. Você tem uma ideia? Eu vi uma heresia uma vez de um texto de Provérbios que diz o seguinte: bebe da tua água, da própria água da tua cisterna, seja para ti somente, não para os outros contigo. O escritor de Eclesiastes, Cantares,
Cantares, se eu não estou enganado, é Cantares. Bebe da água da tua própria cisterna, regala-te com a jovem da tua mocidade. E aí um cara, ele bebia urina por conta desse texto bíblico. Ele bebia, porque era da própria cisterna dele, então quer dizer, ele bebia xixi, porque ele diz que na Bíblia isso estava escrito como sendo uma alusão ao que você excreta, né, que é a urina. Então é preciso entender Deus de uma forma global, não só entender Deus do ponto de vista do conhecimento dele de tempo, né? Rodrigo vai fazer o encerramento dele. Eu quero fazer meu encerramento aqui à luz do que o irmão Fagner falou ali sobre Pedro negar Jesus. Eu respondo esse questionamento do irmão com Lucas 22, 31. E diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui ele já estava falando desse momento aí, que ele ia negar Cristo. Então ele mostrou para Pedro que Pedro ia negar. Ele falou para Pedro: Simão, você vai me, antes que o galo cante, me negar 3 vezes. E mesmo assim, Pedro, sabendo, não teve como voltar atrás. Entendeu? Quer dizer que Deus avisou, vá lá e faça? Não, ele falou. Pedro ficou entristecido. Então, não havia possibilidade de Pedro aqui, nessa passagem aqui, escolher outro rumo. Porque era para ter sido cumprido dessa forma. Entendeu? Isso, fato é que quando ele corta a orelha lá de Malco, lá no Gás das Oliveiras, Jesus fala: não podia rogar ao Pai, ele mandava legião de anjos. Ele se deixou, ele deu a sua vida, ele é o bom pastor, ele dá a sua vida por nós. Então, só complementando também o que o irmão Naldo falou, presciência me dá uma ideia de que Deus não tem tanto controle, entendeu? Que ele fala assim: o futuro está lá, talvez mude, talvez não. Eu creio não num Deus mau, perverso, mas um Deus tão amoroso que ele escolheu alguns e falou: esses aqui são meus, eu vou guardá-los até o final. Eu vou escrever o nome dele antes da fundação. Se a gente for entrar no debate a respeito de supralapsarianismo, infralapsarianismo, que é a ordem da queda, se Deus decretou primeiro a queda, ou depois que houve a queda que ele decretou a salvação, é um campo muito abrangente. Mas isso aí que denota mais ainda o amor de Cristo, entendeu? Ele nos amou de tal forma que ele viu que pessoas totalmente depravadas, não que ele não pudesse fazer, ele pode mudar, salvar todo mundo. O sacrifício redentivo de Cristo é suficiente para redimir todo mundo, mas ele não faz porque ele não quer, não porque ele não pode, ele pode, entendeu? Ele podia simplesmente, no próprio momento que houve o pecado de Adão, ele reconstruiu a humanidade. Por que não fez? Entendeu? Isso aí diz respeito a ele, né? A gente vai saber isso na glória. Ele poderia fazer com que nada do que nós sofremos hoje, passamos hoje, ao longo da nossa caminhada, acontecesse. Não pode fazer isso? O Deus que eu creio pode, entendeu? Mas ele não faz. Entendeu? Por quê? Porque assim ele quis, assim ele determinou. Então, assim, o calvinismo me dá mais liberdade, Rafa. Eu tenho a plena convicção que se eu não vier na igreja durante 30 dias, eu não vou para o inferno. Eu vou perder galardão. Vai ter que aceitar eu sou Jesus obrigado a congregar. Entendeu? Vai ter que aceitar de novo. Tem que levantar a mão, não vai do pastor, não. Bom, irmãos, o que é certo, e há uma brincadeira nos corredores aí da teologia, que diz assim: o único lugar onde Calvino e Lutero, ou Jacobus, Armínio e Calvino vão poder sentar junto é no céu. Porque desde que a teologia é teologia, que há esse embate. Nunca chegaram no consenso, e não vai ser nós que vamos chegar hoje. Então, sempre vai haver essas discordâncias, é uma verdade. A termos assim, por lado do calvinismo é complicado essa ideia de eleição, predestinação. Por outro lado, é mais fácil compreender essa ideia de trabalhar na obra. Então, assim, é um ponto de vista. A gente hoje está despertando você, fomentando a ideia de que você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para que ninguém te engane. Não refutamos hoje a ideia da reencarnação. Alexandre colocou a ideia que o homem está destinado a morrer uma vez. Então, isso já
quebra aqui o espiritismo no meio, a questão das obras. Então, assim, há uma série de fatores que são preponderantes. Então, fica aqui, está aberto lá no WhatsApp, estenda a sua pergunta lá, a sua dúvida, o seu questionamento a respeito de tudo isso aí, tá certo? Para que a gente tenha a oportunidade de ser enriquecido. De repente você vai ler um pouco mais, vai surgir uma dúvida, planta lá no WhatsApp que os nossos debatedores vão, com toda certeza, vão estar tentando esclarecer. Quero agradecer, antes de devolver a palavra para o líder dos homens, agradecer a oportunidade, o momento aí do debate para todos os que vieram. Fica aqui o nosso agradecimento, estando na mesa, mandar o recado para aqueles que vão ver o vídeo. A nossa ideia é trazer à luz pensamentos que vão trazer conhecimento. Ter fé não é ficar alienado do conhecimento de Deus. Então, como diria John Stott, crer também é pensar. Por isso a ideia de um debate teológico. Obrigado, devolvo a palavra para o líder dos homens. Deixa eu só fazer mais uma adenda aqui. No próximo culto, que eu creio que também seja, se não ser esse formato, mais parecido, os irmãos perguntem mais para a gente, que nós estudamos para caramba, a gente conversou, eu e o Alexandre praticamente a semana aqui conversamos muito, e teve poucas perguntas, tanto para mim como para o Alexandre. A gente veio preparado para responder, sem querido por vocês mesmo. Entendeu? Então no próximo aí lança o tema e desce o sarrafo, né, Alexandre? Verdade. Estamos aqui preparados. Hã? Pois é, concordo. Mas assim, o intuito hoje foi mais... Pode controlar o irmão aí? Então. Não podemos nem tocar o louvor, mas aí a gente já vem, a mesa vai estar... Hein, Raíssa? O importante é delimitar o tema, porque assim, a gente veio sem um tema delimitado. Porque até no WhatsApp, né, eu estava falando com o Rodrigo, né, estava lá calvinismo, arminianismo. E aí a gente conversando nessa semana, falei, e aí, vamos falar sobre o quê, né? Porque tem vários pontos. Só sobre cada um dos pontos, eu poderia ler um ano inteiro, só sobre cada um dos pontos. Né? Então seria bom a gente vir já com um tema definido, né? Depois a gente traz esse tema, que aí você vai ter liberdade de fazer as perguntas com um tema já. Você... Daqui já deu para vocês terem uma ideia do que será o assunto do próximo debate. Então, como eles chegaram, cada um trouxe sua visão, seu pensamento, então vocês já sabem o que vai vir no próximo debate. Então, eles não vão ter mais a meia hora que eles tiveram para explanar o pensamento, mas sim, nós vamos chegar e meter bronca.